Caros estudantes, hoje eu estou gravando, hoje é dia 30/9/2020, eu estou gravando a aula do dia 5/10/2020. A internet tem estado instável em muitos lugares da cidade e nas diferentes operadoras, então eu espero que a gente consiga fazer uma gravação bem sucedida e que vocês também vão ter a possibilidade de ver essa aula, ou ouvir e estudar a aula, à medida da disponibilidade da internet de vocês e do tempo de vocês. Então, vamos lá. Bom, então é com muito prazer que hoje eu vou dar aula sobre o ciclo de Krebs, a cadeia transportadora de elétrons e a oxidação fosforilativa. Esta aula é muito importante e é para ela que converge todo o estudo do metabolismo, porque hoje nós vamos entender como é feita a produção de ATP, ou seja, como o nosso organismo consegue aproveitar os nutrientes, sintetizar ATP e usar esse ATP em todos os processos celulares, né? A contração muscular, a digestão, ou seja, todo tipo de processo celular que nós fazemos, que um organismo vivo faz. Então, nós vamos dividir em 3 etapas, que é primeiro o ciclo de Krebs, depois a cadeia transportadora de elétrons e, por fim, a oxidação fosforilativa, que, na verdade, é a síntese de ATP. Nós temos uns 5 ou 6 vídeos ao longo da aula, porque, como eu já expliquei para vocês, quando a gente vê uma imagem, a gente tem um aprendizado muito melhor e dificilmente a gente esquece aquela imagem que a gente viu, diferente das palavras, diferente da explicação que eu possa dar. Então, tem o vídeo e a gente vai conversando, vamos explicando, vamos trabalhando em cima das imagens, de maneira que ao fim da aula eu creio que todos vão ter atingido um nível bom de entendimento nesse assunto. Então vamos lá, sobre o ciclo de Krebs, a primeira coisa que a gente, quando pensa em ciclo de Krebs, é a mitocôndria, porque o ciclo de Krebs acontece na mitocôndria. Vocês já viram algumas outras vias, eu acredito, principalmente a glicólise. A glicólise ocorre no citosol e o ciclo de Krebs ocorre dentro da mitocôndria, né? Então vocês vão ver que a primeira etapa vai ser um produto gerado na glicólise, que é o piruvato, vai ser transformado em acetilcoenzima A e vai estar dentro da matriz mitocondrial. Então, nós vamos por partes. Primeiro, nós vamos entender a mitocôndria, né? A mitocôndria, ela é importante para a respiração celular. Nosso organismo, única célula que não tem mitocôndria são os glóbulos vermelhos, né? Então, o que significa que o glóbulo vermelho ele não faz oxidação completa da glicose, como as outras células que possuem a mitocôndria. Então, naquelas células que não têm mitocôndria, não faz o metabolismo respiratório, ou seja, a oxidação da glicose não é completa, portanto, a mitocôndria é de extrema importância e nós vamos ver primeiro a estrutura, um filminho de como ela é e depois como acontecem esses processos dentro dessa organela. Então vamos lá. A mitocôndria, né, então a estrutura dela é uma estrutura bastante interessante. Ela tem 2 membranas, né, a membrana externa e a membrana interna, e entre a membrana externa e a membrana interna tem um espaço que a gente chama de espaço intermembranar, que é muito importante, que vocês vão ver que alguns fenômenos, aí, principalmente da produção de ATP, vão acontecer nesse espaço intermembranar, né? E dentro a gente tem as cristas, então, que todo mundo chama de cristas mitocondriais, que são essas estruturas, e aqui dentro nós temos a matriz mitocondrial. Então, está presente em todos os organismos eucarióticos, né? E então,
a mitocôndria possui um genoma próprio, isso é extremamente interessante, então ela produz, ela tem capacidade, ela tem genes, ela é capaz de produzir, de fazer a transcrição dos genes que ela precisa, né, por conta deste genoma que é mitocondrial. Então, o ciclo de Krebs ocorre aqui na matriz mitocondrial, como nós vamos ver daqui a um pouquinho, mas também outros processos metabólicos ocorrem dentro dessa mitocôndria. Bom, agora nós temos um filme onde eu vou mostrar para vocês a mitocôndria, ou seja, as imagens que eu tenho certeza que vocês nunca mais vão esquecer. Our body is made up of trillions of cells. They all require energy to function. This energy is created within our cells, in the mitochondria. Here, food is converted into chemical energy called ATP. ATP is released by the mitochondria so cells can use it. Mitochondria consist of two membranes, an outer membrane, separating it from the cytosol, and an inner membrane, surrounding the so-called matrix. The area between these membranes is called the intermembrane space. ATP is generated at the inner membrane of mitochondria by an efficient mechanism called oxidative phosphorylation, involving several membrane protein complexes. Nutrients provide high-energy electrons in the form of NADH, which are used by the protein complexes to pump protons from the matrix to the intermembrane space. This continuous pumping creates a proton gradient, where the positively charged protons are attracted to the more negative matrix. When the protons re-enter the matrix through the ATP synthase protein complex, they catalyze the production of ATP. Bom, então, como nós vimos nesse primeiro filme, nós vimos a mitocôndria, né, as estruturas mitocondriais, e aquilo que eu disse para vocês, o ATP é gerado dentro da mitocôndria, né, através de uma cadeia, que a gente chama cadeia transportadora de elétrons, vai gerando um gradiente de prótons, e esse gradiente de prótons gera uma força protomotriz, que a gente chama, que é capaz de sintetizar, fazer a síntese de ATP através da enzima ATP sintase. Nesse momento, vocês estão achando tudo muito complexo e é assim mesmo. Mas, ao longo da aula, à medida que a gente for aqui mostrando os diferentes slides, os diferentes filmes, esse conhecimento vai ficando muito mais acessível e mais fácil de ter um entendimento. Eu só queria dizer para vocês que quando eu estudei tudo isso, a gente não tínhamos essas ferramentas. Então era tudo muito difícil, a gente só tinha aquela figura do livro, muitas vezes não era uma boa figura, não era uma figura muito colorida. Então eu acredito que vocês vão conseguir aprender melhor do que eu aprendi na época e tudo vai correr, vai ser muito bem sucedido aqui esse aprendizado. Então nós vamos passar para o segundo vídeo, que é um pouquinho mais longo, né? Que então já vai usar aqueles conceitos que a gente viu no filmezinho anterior. Então vamos lá. Mitochondria. Structure. Mitochondria are intracellular organelles found in almost all human cells.
Mitochondria are thought to be derived from the aerobic bacteria that invade the proto-eukaryotic cell more than 1 billion years ago and lived in a symbiotic relationship with it, exchanging energy in the form of adenosine triphosphate for residence. However, this endosymbiotic hypothesis is not universally accepted and has been challenged. Each human cell contains on average hundreds to thousands of mitochondria. The exception is mature red blood cells, which rely exclusively on anaerobic metabolism and contain no mitochondria. Although mitochondria were originally represented as individual isolated organelles, it is now recognized that mitochondria form a dynamic connected network, also called a reticulum or syncytium. Mitochondria have 4 main compartments. The outer membrane, which is permeable to certain ions and small molecules. The intermembrane space, which has a composition similar to that of cytosol. The inner membrane, in which are found the respiratory chain proteins. The inner membrane is folded into multiple cristae, allowing for a large surface area. The matrix, or the inner part of the mitochondrion, where most of the metabolic reactions take place. The mitochondrial DNA is found within DNA-protein complexes called nucleoids in the mitochondrial matrix. Function. Mitochondria are intracellular organelles that are essential for aerobic metabolism and energy production through oxidative phosphorylation, which is accomplished by the respiratory chain. However, mitochondria are not only the ATP-producing powerhouses of the cell. Mitochondria are involved in several other metabolic pathways, including beta oxidation, the Krebs cycle, and the synthesis of iron-sulfur clusters. In addition, mitochondria maintain, replicate, and transcribe their own DNA and translate mRNA into protein. The import and assembly of proteins is another important mitochondrial function, since most proteins that the mitochondria require are encoded by nuclear DNA and translated in the cytosol. The ongoing remodeling of the mitochondrial network is also a function of the mitochondria. Additional roles of mitochondria in apoptosis, production of reactive oxygen species, calcium homeostasis, maintenance of lipid membrane, and immunity have been described. Muito bom, né? Então, como nós vimos, a mitocôndria ela é formada de 2 membranas. Então, nós temos a membrana externa, a membrana interna, o espaço intermembranar e a matriz, onde ocorre a maior parte das reações, inclusive as reações do ciclo de Krebs, que nós vamos ver a seguir, né? E a cadeia transportadora de elétrons, ela se ancora nesta membrana interna, né? E bombeando, então, os prótons para este espaço intermembranar. Então, como vocês viram, a mitocôndria também está envolvida na beta-oxidação, que é a mobilização, né, o metabolismo de utilização dos lipídios, né? Então, a quebra dos lipídios, geração de energia de ATP, apoptose, então, vários outros processos. Então, é uma organela extremamente importante que só não está presente nos glóbulos vermelhos, como a gente viu. Então, as células vermelhas do sangue não fazem metabolismo aeróbico, né? Então, não fazem ciclo de Krebs, só glicólise e os processos que são feitos no citosol. Ponto. Então, o ciclo de Krebs, o ciclo do ácido tricarboxílico, é um ciclo, eu diria, central no metabolismo, né? Onde ele tanto recebe nutrientes, como é capaz de gerar vários metabólitos que são utilizados nos processos celulares. Então, o que nós observamos é que tanto, por exemplo, glicogênios, triacilgliceróis, né,
os aminoácidos, eles são transformados num composto central, que é a acetilcoenzima A. A acetilcoenzima A vai se juntar com o oxaloacetato e formar o primeiro composto do ciclo de Krebs, que é o citrato. Mas esse citrato também vai ser utilizado para diferentes biossínteses dentro da célula, coisas extremamente importantes, por exemplo, os hormônios esteroides, os sais biliares, os ésteres de colesterol, as vitaminas, né, vitamina K, e também vai ser reutilizada para a síntese dos ácidos graxos, os triacilgliceróis e os fosfolipídios, né? Lembra que as membranas são constituídas de grande parte de fosfolipídios. Mas então, este composto acetilcoenzima A, ele é um composto de 2 carbonos, então ele entra no ciclo de Krebs, se ligando com o oxaloacetato, que é um composto de 4 carbonos, formando o primeiro composto de 6 carbonos, que é o citrato. E aí teremos uma série de reações de descarboxilação, síntese de ATP, síntese de NADH, síntese de FADH2, que a gente vai ver paulatinamente, sem pressa, repetindo várias vezes, até que todo mundo tenha entendido o ciclo de Krebs, né? E a importância central que ele tem no metabolismo. Então, a gente diz que no ciclo de Krebs, a gente tem um catabolismo convergente, forma acetilcoenzima A, e a partir da acetilcoenzima A tem todo um metabolismo divergente, e o acetilcoenzima A dá um composto chave, então, do metabolismo, e a partir dele ocorre a formação, então, do primeiro composto do ciclo de Krebs, que é o citrato. Então, nós vamos ver com calma, eu vou passar para frente, mas depois a gente pode discutir isso, vamos discutir isso de várias maneiras, vamos ver um filme com isso, de tal maneira que vamos sedimentando esse conhecimento, até que no final da aula todo mundo já vai ter entendido. Então, o ciclo de Krebs, ou ciclo dos ácidos tricarboxílicos, né? Ele foi descrito há muito tempo atrás, né, por um pesquisador judeu, mas que morava, né, um alemão que fugido daquele movimento antissemita, né, de Adolf Hitler, ele foi para a Inglaterra, né, e lá, 18 meses depois que ele chegou, ele descreveu o ciclo de Krebs, né? Então, em 1945, ele se associou, né? Foi ser professor na Universidade de Sheffield, e depois ele se transferiu para a Universidade de Cambridge, e interessante, né? Maravilhosamente, ele ganhou o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina em 1953, então para vocês entenderem a importância que tem o ciclo de Krebs para todos os organismos vivos, né? Então aqui uma figurinha onde ele está descrevendo o ciclo de Krebs, né? E depois vocês vão reconhecer todos esses compostos aqui, né? Aqui ele está mostrando a acetilcoenzima A, se juntando com o oxalacetato, formando o citrato, exatamente como eu mostrei para vocês no slide anterior, né? Então ele era uma pessoa muito interessante, um grande cientista, né? Sempre disposto a discutir os resultados e assim, cada vez mais acrescentar detalhes para melhorar o entendimento da bioquímica
nos organismos vivos. Então eu vou mostrar para vocês um filme sobre o ciclo de Krebs e depois nós vamos discutir, vou mostrar para vocês reação por reação e para ir sedimentando todo esse conhecimento. Então, vamos lá? We know by now that glycolysis takes place in the cytoplasm and leads to the formation of 2 molecules of pyruvate per molecule of glucose. These pyruvate molecules are converted into acetyl coenzyme A, also known as acetyl-CoA, and this happens inside the mitochondrial matrix. Therefore, acetyl-CoA is the key metabolic intermediate that links glycolysis and the citric acid cycle. For clarity, we will not show the coenzyme portion of acetyl-CoA, and instead are simply representing it as the 2-carbon molecule acetate. So how does the pyruvate get into the mitochondrial matrix? This depends on a carrier protein that transports pyruvate into the mitochondrial matrix, where there it is oxidized to form acetyl-CoA by the enzyme pyruvate dehydrogenase. In this reaction, a molecule of carbon dioxide is generated as pyruvate is oxidized to acetyl-CoA, and a molecule of NAD+ is reduced to NADH. This last reaction is not shown for clarity. The citric acid cycle consists of the following 8 steps, and also harvests chemical energy, producing a total of 3 NADH molecules. In the first step of the citric acid cycle, the enzyme citrate synthase combines the 2-carbon acetyl group from acetyl-CoA with the 4-carbon molecule oxaloacetate. This generates the 6-carbon molecule citrate. In the second step, citrate is isomerized into isocitrate by aconitase. In the third step, isocitrate is oxidized by isocitrate dehydrogenase, generating the 5-carbon molecule alpha-ketoglutarate. In the process, 1 carbon dioxide molecule is released, and 1 NAD+ molecule is reduced to NADH. In the fourth step, alpha-ketoglutarate is decarboxylated and oxidized to produce another molecule of carbon dioxide by alpha-ketoglutarate dehydrogenase. The resulting molecule is combined with coenzyme A, forming succinyl-CoA. In addition, another molecule of NAD+ is reduced to form NADH. Note that in this diagram, we are showing the product of this reaction as succinate and are omitting the coenzyme A for clarity. In the fifth step, succinyl coenzyme A is converted into succinate by succinyl-CoA synthetase, releasing coenzyme A. This reaction also produces 1 molecule of GTP, another high-energy molecule, which is omitted from this diagram for clarity. In the sixth step, succinate is oxidized to fumarate by succinate dehydrogenase. Unlike all the other enzymes in the citric acid cycle, succinate dehydrogenase is embedded in the inner mitochondrial membrane and is also a component of the electron transport chain, in which it is also called complex 2. As complex 2 oxidizes succinate, it receives 2 electrons that it will ultimately pass on to coenzyme Q, which in turn will deliver its electrons to complex 3. Another interesting aspect of complex 2 is that it uses FAD rather than NAD+ to accept electrons. In the seventh step, fumarate is converted to malate by the enzyme fumarase. And finally, in the eighth step, the enzyme malate dehydrogenase oxidizes malate to reform oxaloacetate and reduces a molecule of NAD+ to NADH in the process. This regenerated oxaloacetate can then combine with another acetyl-CoA in the next cycle. Então, como nós vimos, em primeiro lugar,
todas essas reações do ciclo de Krebs acontecem na matriz mitocondrial e o piruvato, que foi formado, então, na via glicolítica, como vocês estudaram na aula passada, lembram? Uma molécula de glicose tem 6 carbonos, gera 2 moléculas de piruvato, cada uma com 3 carbonos, e o piruvato, então, é transferido do citosol para a mitocôndria, onde ele é transformado em acetilcoenzima A, né? E acetilcoenzima A, então, vai se juntar ao oxaloacetato, formando, então, o primeiro composto do ciclo de Krebs, que é o citrato. Então, primeiro vamos ver a transformação do piruvato a acetilcoenzima A. Então, o piruvato com 3 carbonos, então, cada glicose gera 2 piruvatos, né? 6 carbonos geram 2 moléculas de 3 carbonos. E este piruvato, então, é transformado em acetilcoenzima A através da ação da enzima piruvato desidrogenase, com a geração de NADH, ou seja, uma molécula redutora, e CO2, né? Então, 3 carbonos vai ficar, 3 carbonos no piruvato vai formar 2 carbonos na acetilcoenzima A, liberando o CO2. Então, nós vamos ter uma molécula de acetil. No final, para cada molécula de glicose, nós vamos ter 2 de piruvato, 2 de acetilcoenzima A, 2 CO2 e 2 NADH. Certo? Então, esta reação já está acontecendo dentro da matriz mitocondrial, embora o piruvato, então, que foi formado da glicólise, estava no citosol, ele foi, então, transferido para a mitocôndria. Né? Então, quando vocês estiverem vendo a aula, vocês podem voltar ao vídeo várias vezes, até que isso fique bastante claro, né? Bem entendido para todo mundo. Bom, então essa enzima, que na verdade é um complexo enzimático, né, piruvato desidrogenase, na verdade ela é formada de 3 tipos de subunidade, né, e requer então 5 coenzimas, ou seja, é uma síntese extremamente complexa e é muito importante porque para a molécula de acetil-CoA convergem, como eu já mostrei para vocês, tanto a degradação, ou seja, o catabolismo dos açúcares, dos ácidos graxos e também dos aminoácidos. Bom, então, mais uma vez, né, o que nós estamos vendo aqui é, em detalhes, cada etapa desta reação. Então, lembre-se sempre da formação de CO2, da formação, ou seja, uma descarboxilação, uma molécula de 3 carbonos, que é o piruvato, se transforma numa molécula de 2 carbonos, libera uma molécula de CO2. A síntese, né, a redução do NAD positivo para NADH e a síntese, então, de acetilcoenzima A, utilizando, então, diferentes enzimas, 3 enzimas e 5 coenzimas. Então, o mecanismo é bastante complexo, né? Uma reação bastante complexa, onde o piruvato é transformado em hidroxietil, depois acetil dihidrolipomida e a lipomida é liberada e finalmente você tem a síntese de acetilcoenzima A. Então, a gente mostra o mecanismo, ninguém precisa entender esse mecanismo em detalhes, mas interessante só observar, então, a síntese que é feita a partir do piruvato,
liberando acetilcoenzima A, liberando NADH e uma molécula e ocorre então uma descarboxilação. Essa molécula NADH, vocês vão ver que ela já é importante na cadeia respiratória. Esses elétrons que estão aqui e esse hidrogênio esses elétrons vão ser transferidos nos diferentes complexos na cadeia transportadora de elétrons e nós vamos gerar ATP mais tarde. Mas vamos deixar ainda para uma outra etapa essa explicação que a gente vai aprendendo aqui ao longo da aula. O importante no momento é só já ficar ligado na síntese do NADH. Mais uma vez, o mecanismo da piruvato desidrogenase, que a gente não precisa entender. Vocês têm aqui todo o esquema, mas a gente não precisa se deter muito sobre ele. Uma coisa importante é que essa enzima ela é regulada pela insulina e glucagon, né? E então a gente vai voltar nesse mecanismo também mais tarde, quando a gente for estudar a regulação do metabolismo, a regulação hormonal do metabolismo. Bom, então, como a gente disse lá no início, o composto fundamental para iniciar o ciclo de Krebs é a acetilcoenzima A. E a acetilcoenzima A ela pode ser formada a partir do catabolismo do glicogênio, ou seja, de carboidratos, a partir do catabolismo dos triacilgliceróis ou triglicérides e a partir da proteólise, né, dos aminoácidos, então por deaminação, oxidação, vamos formar então acetilcoenzima A. Então, o acetilcoenzima A é o metabólito central no metabolismo e ele que está já dentro da matriz mitocondrial para iniciar o ciclo de Krebs. Então, a acetilcoenzima A pode ser obtido através dos três, tanto de carboidratos, quanto de lipídios e quanto de proteínas. Bom, então, a todo aquele vídeo maravilhoso que nós vimos, né, nós vamos ver agora num esquema muito mais simplificado. Então, vamos começar por aqui. Acetilcoenzima A é um composto de dois carbonos que vai se juntar com um composto de 4 carbonos, que é o oxaloacetato, e vai formar o primeiro composto de 6 carbonos, ou seja, na verdade, o primeiro composto do ciclo de Krebs, que é o citrato. O citrato vai ser transformado em isocitrato, depois em alfa-cetoglutarato. Então, aqui, 2 carbonos com 4 carbonos, temos 6 carbonos. Isocitrato, 6 carbonos. Aqui vai ocorrer uma descarboxilação. Uma descarboxilação e a síntese de NADH, que depois vai ser importante para a síntese de ATP, né? Então, já ficamos com um composto de 5 carbonos, vai ocorrer uma nova descarboxilação desse alfa-cetoglutarato, vai formar, então, succinilcoenzima A, nessa síntese de alfa-cetoglutarato para succinilcoenzima A, uma nova descarboxilação e a formação de NADH. Então, acompanhe aqui nesse ciclo mais simples, 6 carbonos, formou NADH, ocorreu a primeira descarboxilação, tem um composto de 5 carbonos, novamente uma descarboxilação e a síntese de NADH, redução do NAD, né, formando NADH. Temos agora um composto de 4 carbonos, que vai ser transformado em fumarato, né, vai ocorrer uma síntese de uma molécula de alta energia, que é o GTP. O fumarato, então, vai ser transformado em malato. O malato, agora em oxaloacetato, novamente a síntese de NADH e aqui a síntese de FADH2. Então, olha só,
Novamente, uma molécula de 4 carbonos, que é o oxalacetato, vai se juntar com uma nova molécula de acetilcoenzima A, vai formar o citrato e o ciclo continua. Não é? Então, se a gente olhar aqui na direita, que é uma coisa muito mais simplificada, nós estamos vendo que em cada etapa do ciclo de Krebs foram formados 3 NADH, um FADH2. Estas moléculas, então, vão gerar ATP lá na cadeia transportadora de elétrons, né, e depois na fosforilação oxidativa. E ocorreu, então, 2 desfosforilações, que é justamente para esse molécula de 6 carbonos se transformar numa de 4 carbonos e iniciar o ciclo novamente com a condensação de acetilcoenzima A. E aqui ocorreu, então, a formação de uma molécula de alta energia, que é o GTP. Então, olhando agora com mais detalhes, né? De novo, piruvato, formado lá na glicólise, foi transportado para a matriz mitocondrial. Ocorreu, então, uma reação catalisada pela piruvato desidrogenase, com a síntese de NADH e uma descarboxilação formando acetilcoenzima A. Acetilcoenzima A se junta então com oxalacetato, 2 carbonos com 4 carbonos, forma o primeiro composto de 6 carbonos, que é o citrato. Depois ocorre a liberação de uma molécula de água, formação da cis-aconitato, uma enzima que catalisa é a aconitase. Depois, cis-aconitato é transformado em isocitrato, entra mais uma molécula de água aqui. Novamente, isocitrato é transformado em alfa-cetoglutarato. Ocorre uma descarboxilação, a primeira descarboxilação, forma também NADH. Então, estava no alfa-cetoglutarato, né? Então, isocitrato para alfa-cetoglutarato, uma descarboxilação, formação de NADH. Alfa-cetoglutarato para succinilcoenzima A, novamente uma descarboxilação e formação de NADH. Succinil-CoA, ocorre aqui a formação de um GTP. Succinil-CoA vai para fumarato, fumarato para malato, malato para oxaloacetato, ou seja, mais a síntese de um NADH, e oxaloacetato, 4 carbonos, ele vai se juntar novamente a acetilcoenzima A e vai formar o citrato. Né? Então, inicia um novo ciclo no ciclo de Krebs. Então, a primeira reação, acetilcoenzima A mais oxaloacetato, formando citrato. Na segunda reação, formando cis-aconitato. E o que vocês percebem é o seguinte, esse citrato que foi formado aqui, ele é extremamente importante, é um metabólito regulador, ele vai regular a glicólise, ele vai regular a síntese de ácidos graxos, né, geração de energia. Então, o que significa isso? Quando o citrato está alto, significa que todo o metabolismo está bem alimentado, a via glicolítica. Então, começa a síntese, ou seja, ocorre, ele é um ponto de controle de várias vias metabólicas. Então, a gente diz que o citrato é um regulador de diferentes vias metabólicas, né? Então, um composto dentro do ciclo de Krebs vai ser utilizado para regular as diferentes vias metabólicas.
Nós vamos ver isso com calma também nas aulas que vão vir mais no futuro, mas o importante é que agora esse citrato já sabe que é o primeiro composto formado lá no ciclo de Krebs, né? Então, o citrato também pode ser transportado para o citoplasma e servir como ponto de ligação entre as vias anabólicas e catabólicas, né? Então, o citrato que está lá dentro da mitocôndria pode ser transferido para o citosol, né, num shuttle que a gente chama shuttle do malato, onde o malato entra para o citrato poder, né, num transportador que troca citrato por malato. Esse citrato, então, ele vai ser utilizado lá para a biossíntese de ácidos graxos, né? E na mitocôndria o malato vai estar disponível como um composto intermediário do ciclo de Krebs. Bom, a terceira reação é de isocitrato para alfa-cetoglutarato. Ela é catalisada pela enzima isocitrato desidrogenase, como eu tinha mostrado para vocês, forma uma molécula de NADPH. Esse NADPH ele é utilizado nas biossínteses redutoras, principalmente síntese de ácidos graxos, né? Então vai ser muito importante depois quando vocês forem estudar essas biossínteses redutoras, vocês vão ver esse NADPH. E esse, então, alfa-cetoglutarato, aqui uma molécula com 5 carbonos, né? Porque já ocorreu aqui uma perda de uma molécula de CO2, ou uma descarboxilação. Em seguida, então, nós podemos ver nessa reação aqui, o alfa-cetoglutarato vai gerar succinil coenzima A, isso lá ainda dentro do ciclo de Krebs, né? Succinil coenzima A, que vai formar então succinato. E uma coisa muito importante desse composto succinil coenzima A é porque ele é um precursor para a síntese de porfirinas. Né? A síntese de porfirinas é o M, né? Que participa, por exemplo, na hemoglobina, nos citocromos. Então, ele é muito importante. Então, ele vem a partir do ciclo de Krebs. A quinta e a sexta reações, que são a partir de succinil coenzima A, então, formando succinato. Aqui ocorre a formação de uma molécula de alta energia, né? Que é o GTP. E depois, então, de succinato é transformado em fumarato pela enzima succinato desidrogenase, formando um FADH2, que também vai ser utilizado lá na cadeia transportadora de elétrons, como nós vamos ver daqui a pouquinho. O fumarato, então, é transformado em malato. Nós já estamos, então, com um composto de 4 carbonos, né? E o malato, então, é transformado em oxalacetato com a síntese, né? Com a redução do NAD+ para NADH. Então, o oxalacetato, composto de 4 carbonos, que vai iniciar o ciclo quando se juntar com uma nova molécula de acetilcoenzima A. Então, a gente diz que o ciclo de Krebs é uma via catabólica, né? Porque se vocês observarem aqui, então, tanto os aminoácidos quanto os ácidos graxos, quanto a glicose, geram acetilcoenzima A. Acetilcoenzima A se junta com oxalacetato, forma o citrato e aí inicia o ciclo de Krebs, né? Então, a glicose, através da via glicolítica, gera o piruvato é transferido para a mitocôndria, na mitocôndria é transformado em acetilcoenzima A, e aqui a acetilcoenzima A já é formada através da beta-oxidação e através dos esqueletos dos aminoácidos, né? Então, o papel do ciclo de Krebs é gerar GTP, NADH
e FADH2, que serão, então, utilizados na cadeia transportadora de elétrons para gerar mais energia, então, na respiração, no processo do metabolismo, na matriz mitocondrial. Estes compostos, então, serão, vocês vão ver a partir de agora, mais um pouquinho para frente na aula, que estes compostos, então, transferirão os elétrons para os complexos 1, 3 e 4 da cadeia transportadora de elétrons que estão ancorados na membrana interna mitocondrial. Então, o ciclo de Krebs é o ponto para o qual convergem todas as vias de degradação. Aminoácidos, ácidos graxos, né, os lipídios e os carboidratos, em todas as células aeróbicas, né, que têm metabolismo aeróbico. Então, a gente diz que também o ciclo de Krebs é uma via anabólica, porque a partir dos compostos gerados no ciclo de Krebs, muitos outros metabólitos e metabolismos são iniciados. Por exemplo, a partir dos citratos, ácidos graxos, os esteróis, a partir do alfa-cetoglutarato é gerado o glutamato, as purinas, a glutamina, a prolina, a arginina, os aminoácidos. A partir da succinilcoenzima as porfirinas, o grupo M, como eu já tinha falado para vocês. E a partir do oxalacetato, por exemplo, é sintetizado aspartato, asparagina e as pirimidinas. E a partir do oxalacetato é também sintetizado fosfenolpiruvato, que será retransformado em glicose ou então em outros aminoácidos como serina, glicina, cisteína, fenilalanina, tirosina, triptofano. Então, a partir do oxalacetato, nós vamos ter uma reversão da via glicolítica, né, que é a gliconeogênese. Então, dependendo das condições metabólicas do organismo, nós podemos gerar glicose a partir de oxalacetato, né, que é transformado primeiro em fosfenolpiruvato e este, então, é revertido a glicose por uma série de reações enzimáticas já no citoplasma. Então, os intermediários do ciclo de Krebs, ou do ciclo do ácido cítrico, ou do ciclo do ácidos tricarboxílicos, né, como ele é chamado, cada um chama como acha que deve, né? Muitos aminoácidos são então, formados, como eu mostrei para vocês. Então, os aminoácidos gliconeogênicos, né, que poderão, então, sintetizar glicose novamente, né, são formados a partir do ciclo de Krebs. Então, o ciclo de Krebs, ele convergem a degradação de diferentes metabólitos, como a partir dos metabólitos do ciclo de Krebs são sintetizados outros tantos metabólitos, né? Então, ele é central no metabolismo e ocorre sempre na mitocôndria, na matriz mitocondrial. Bom, então, uma vez que todo mundo já entendeu isso, né, nós vamos agora ver como aqueles compostos, NADH, FADH2, eles vão gerar moléculas de ATP, vão gerar energia na mitocôndria. Então, só para a gente relembrar, né, o transporte de elétrons e a oxidação fosforilativa, vamos fazer só um resuminho, uma overview, né? Um resumo geral antes da gente entrar em cada um dos tópicos. Então, primeiro, pela glicólise, né, ocorre lá a transformação de glicose a piruvato, não é isso? O piruvato, mostrei para vocês, é transportado para dentro da mitocôndria. Dentro da mitocôndria, a enzima piruvato desidrogenase faz a conversão de piruvato a acetilcoenzima A.
acetilcoenzima A entra no ciclo de Krebs, né, junta com oxalacetato, forma citrato, e aí todas aquelas reações acontecem na matriz mitocondrial, para fazer a síntese de ATP. Mas alguma síntese de ATP também pode ocorrer no citoplasma, né? Ou seja, durante a glicólise. Vocês viram isso. Então, o ATP pode também ser gerado no citoplasma. Então, o ATP aqui, ele também foi formado, que a gente chama no próprio ciclo de Krebs. Lembra? Não ATP, mas GTP, que também é uma molécula de alta energia, né? E também, agora, aquele NADH, ou NADH, ou FADH2, que foram formados nesta via, no ciclo de Krebs, ou também que foram gerados na glicólise, vão ser utilizados na cadeia transportadora de elétrons, como a gente vai ver daqui a pouco, e na oxidação fosforilativa, para gerar ATP através da ATP sintase. Então, a molécula de energia dentro dos organismos vivos, que é o ATP, ele pode ser gerado através da via glicolítica, como estou mostrando aqui, do ciclo de Krebs, da cadeia transportadora de elétrons e da oxidação fosforilativa. Fosforilação oxidativa. Desculpe. Então, nós vamos ver esses daqui vocês já aprenderam, ou agora nós já aprendemos o ciclo de Krebs, nós vamos ver então como ocorre o transporte de elétrons na cadeia respiratória, na cadeia transportadora de elétrons e como que a gente gera ATP na fosforilação oxidativa. Bom, então tem os grandes, né? O Lemminger, esse que mostrou onde ocorria a oxidação fosforilativa. Todo mundo tem um livro dele, né? É o melhor, para mim, né? Ainda é o melhor livro de bioquímica, é o mais fácil de entender, é o livro de escolha para quem nunca estudou bioquímica. Eu acho que tem que começar pelo livro do Lemminger, maravilhoso. E também a síntese de ATP nas mitocôndrias, que foi descrita nos cloroplastos, né? Que é baseada na teoria quimiosmótica, que foi então mostrada por Mitchell em 1961. Né? Então, também outro prêmio Nobel, que ganhou o prêmio Nobel em 1978. Bom, então vamos ter uma visão da cadeia respiratória. Então, todo aquele processo que eu estou descrevendo do ciclo de Krebs, ele ocorreu dentro da matriz mitocondrial. Na matriz mitocondrial, então, foi gerado o NADH, FADH2, que eu disse para vocês que são moléculas carreadoras de elétrons, e esses elétrons, então, vão ser transferidos para os compostos da cadeia de elétrons, né, que fica na membrana interna da mitocôndria. Então, o que vocês estão vendo? Vocês estão vendo, são 4 complexos, complexo 1, 2, 3 e 4, eles estão na membrana interna mitocondrial e eles vão bombear, vão transportar o elétron entre esses complexos, né? Da 1 para 3, da 3 para 4, da 2 para 3, da 3 para 4, de maneira que vai gerar um gradiente de prótons, que é o que vocês estão vendo aqui, né? Esse H ele vai ser transferido para esse espaço intermembranar, e essa diferença, ou esse gradiente de prótons, é que vai depois ser utilizado para a síntese de ATP, a partir de ADP e PI. Né? Então, nós vamos ver com calma cada uma dessas etapas. Nós vamos ter um filme para vocês entenderem
esse transporte de elétrons, né? Como esse elétron vai de um complexo para outro, né? Parece um negócio assim, muito diferente, mas é absolutamente fácil de entender se a gente entender diferenças de potencial elétrico, né, entre um complexo e outro, os diferentes sítios em que esses elétrons vão sendo transferidos dentro desses complexos, vai ficar fácil da gente entender. Então, aqui estamos dando uma overview, vamos ver agora passo a passo. Então, vou mostrar um primeiro filme que eu tenho certeza que vai ajudar a gente a visualizar todo essa cadeia transportadora de elétrons, né? E que o que eu mais gostaria de ter tido na época que eu estudei seria isso, que eu teria entendido isso muito mais rapidamente, com muito mais profundidade, que é o que eu tenho certeza que vai acontecer com vocês. Oxidative phosphorylation. In the oxidative phosphorylation, we are going to talk about the formation of ATP and the sites of ATP synthesis. During the transfer of electrons through the electron transport chain, energy is produced. And this energy is coupled to the formation of ATP by phosphorylation of ADP by an enzyme FOF1 ATPase. And the phosphorylation of ADP into ATP is coupled with oxidation of reducing equivalents. Therefore, the process is called as oxidative phosphorylation. So, there are totally 3 ATP synthesizing sites of the electron transport chain. Site 1 is between NAD and coenzyme Q, that is complex 1. Site 2 is between coenzyme Q and the cytochrome C, which is complex 3. And site 3 is between cytochrome C and oxygen, that is complex 4. So, ATP synthesizing complexes are in the electron transport chain. They are complex 1, complex 3 and complex 4. Complex 2 is not producing any ATP. So, these sites provide energy required to make ATP from the ADP by an enzyme FOF1 ATPase. So, note an important point here that there is no ATP formation at the complex 2. And the energy which is liberated at the site 1, which is called as complex 1, is used to synthesize one ATP molecule. And at the site 2, it is also used to synthesize one ATP molecule because the 4 hydrogen ions which are pumped into the intermembrane space at the complex 1 and complex 3, and the same hydrogen protons are pumped back into the mitochondrial matrix by the concentration gradient, produces ATP molecules. So, whenever 4 hydrogen ions, which are protons, whenever they are pumped back into the mitochondrial matrix due to their electrochemical gradient, produces one ATP molecule. That is the reason complex 1 produces one ATP molecule, complex 3 also produces one ATP molecule. Now, let us talk about site 3, which is called as complex 4. So, the complex 4, which is known as site 3 of ATP synthesis, is used to synthesize only half ATP molecule because the complex 4 is responsible for only pumping of 2 hydrogen ions into the intermembrane space. When these 2 hydrogen ions are kicked back into the mitochondrial matrix because of the proton gradient which has been created because of the electrochemical gradient, only half molecule of ATP is produced. So, that is why when one NADH molecule enters the respiratory chain, it produces 2.5 molecules of ATP, and in the same way, when one molecule of FADH2 enters the respiratory chain, only 1.5 molecules of ATP are produced, as site 1 of energy liberation is bypassed in this. So, note an important point here. Previously, in the previous books also, it was assumed that
One NADH produces 3 ATP and one FADH2 produces 2 ATPs, but the values has been changed now. Now let us discuss in detail about the mechanism of oxidative phosphorylation. There are so many hypotheses, but the most widely accepted as well as the most acceptable hypothesis which explains the mechanism of association between the oxidation of reducing equivalents and the phosphorylation of ADP into ATP is the chemi-osmotic theory, which is proposed by the Peter Mitchell in 1961. This theory explains that the two processes, that is oxidation and phosphorylation, are coupled by the proton gradient across the mitochondrial membrane. So this proton motive force caused by the electrochemical potential difference, that is the negative on the matrix because the hydrogens are pumped into the intermembrane space, drives the mechanism of ATP synthesis. Let us see exactly what is happening here. Let us see the structure of complex 5, which is also called as ATP synthase complex. We know that it is the smallest molecular motor which is present in the human body. So it is also called as fifth complex of electron transport chain, even though it is separately discussed as an oxidative phosphorylation. And I already mentioned that it is the smallest molecular motor present in the human body. So location, that is the ATP synthase, is embedded in the inner mitochondrial membrane. But as you can see, it has two components or two subcomplexes, we can say. F0 subcomplex, which is also called as FO, actually called as F0. So let us say it is called as F0. F0 subcomplex and F1 subcomplex. So what is the F1 subcomplex? F1 subcomplex is hydrophilic in nature. Let's discuss about F0 subcomplex. The F0 subcomplex is hydrophobic in nature, and it spans the inner mitochondrial membrane, which means it is fixed into the inner mitochondrial membrane. Any component which is fixed into the inner mitochondrial membrane, remember that it is the lipid one, right? That's the reason we are called as hydrophobic. And it forms a proton channel, and it is made up of a disk of 10 C protein subunits. So we can see very clearly that all the C proteins which are arranged in a circle, which forms the F0 subunit. And what is the F1 subunit? F1 subunit or the F1 subcomplex is hydrophilic in nature because it is not embedded in the inner mitochondrial membrane but exposed into the mitochondrial matrix. That is the reason it is the hydrophilic in nature, because it projects into the mitochondrial matrix. And this F1 is attached to the FO subcomplex, and it is made up of totally 9 subunits. These are 3 alpha, 3 beta, one is gamma, one is delta, and another one is epsilon. So it is made up of totally 9 subunits. And the gamma subunit, if you examine very clearly, it is in the form of a bent axle, right? It is not in a straight orientation. That is the reason it is slightly a bending structure, right? It is slightly bent. That's the reason we will call it as it is slightly looks like a bent axle. So the gamma subunit, which is slightly bent structure, is surrounded by 3 alpha and 3 beta subunits, right? And the flow of protons through F0 causes the rotation of F0 complex along with the gamma subunit of the F1 complex to rotate. So we can see very clearly here, as the protons are pumped back into the mitochondrial matrix because of their electrochemical gradient, we can see the rotation of F0. Because of the rotation of F0, F1, the gamma subunit of the F1, is also rotating along with the F0. So which one is the static one? The alpha beta subunits which are not even rotating, so they are called as stationary subunits. So this rotation actually causes the production of ATP in the F1 complex.
So the beta subunit of the F1 complex is called as catalytic subunit because it is the place where ATP synthesis is taking place. So this particular ATP synthase complex as a rotor, stator, molecular motor, because it has two functional units. Because one is the rotating subunit. What is the rotating subunit here? FO complex and gamma subunit of the F1 complex are rotating. Only these two are rotating. That is the reason these are called as rotating subunits. What is the stationary subunit? The F1 complex other than gamma subunit, because gamma is also rotating, which belongs to the F1 subunit. So F1 complex other than gamma subunit is stationary. It is not rotating at all. So that is the reason in ATP synthase we have two subunits. One is called as a static, right, stationary. Another one is called as rotatory. Two subunits we have here. Now let us talk about what is the respiratory control. There is a tight coupling of electron flow and ATP synthesis in the mitochondria ensures that oxygen consumption depends upon availability of ADP. This phenomena is called as respiratory control. So what does it explains? Which means whenever we have low ADP means high ATP, it decreases flow of electrons, which decreases oxygen consumption during rest. In the same way, if the concentration of ADP in the mitochondrial matrix is high, which means ATP is low, it increases flow of electrons, which increases oxygen consumption, which means whenever we are exercising, whenever our body demands of oxygen increases, electron flow also increases. Now let us talk about a new theory called as binding change mechanism. So here the theory behind the ATP production in the beta subunit of the F1 subcomplex is proposed mainly by Paul Boyer. It states that the re-entry of protons through the F0 subcomplex causes rotation of the gamma subunit of the F1 subcomplex, which in turn causes conformational change in the beta subunits of the F1 subcomplex. This is called as binding change mechanism. By this we completed in detail about the oxidative phosphorylation, and in this we also discussed about how the ATP synthesis is taking place by means of a complex molecular motor. Então, como eu disse anteriormente, esses vídeos eles são produzidos por pesquisadores, por professores, para auxiliar o estudo de mecanismos complexos, né, principalmente os envolvidos na bioquímica, no metabolismo celular, de maneira que fique mais fácil para os estudantes ou para aqueles que estão aprendendo pela primeira vez. Então, é muito importante que vocês vejam os vídeos com calma e, se não entender alguma coisa, repitam. É claro que a tradução não é 100% fidedigna, mas ela é bastante interessante e a gente conseguiu, então, colocar a tradução para vocês, o que facilita muito. Bom, então, como vocês viram lá, a gente tem diferentes tipos de transportadores de elétrons, como a gente já tinha visto lá no nosso, no ciclo de Krebs, né? Então, a gente já tinha mostrado o NADH, o NADPH e o FADH2, né? Mas nós temos também outras moléculas transportadoras de elétrons, que, por exemplo, a ubiquinona, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Então, dentre aqueles os complexos 1, 2, 3 e 4, vocês vão entender, vão ver daqui a pouco, né? Já viram, mas a gente vai voltar a isso. Existe a ubiquinona, né? Ou a coenzima Q, que faz, então, transferência de elétrons. Ela é solúvel em lipídios, na bicamada lipídica, e ela vai auxiliar a transferência de elétrons entre os complexos
que estão associados na membrana mitocondrial interna. Os citocromos também, né? Citocromo B, citocromo A, citocromo C, citocromo C3, né? Há os centros ferro-enxofre que estão nos complexos também, que conseguem transferir, então, os elétrons, né? Dentro da molécula, como a gente vai ver daqui a pouco. E, então, nós temos, na cadeia respiratória, como a gente viu, nós temos 4 complexos. O primeiro, que é a NADH, o Q-redutase. O segundo complexo, que é a succinato-redutase. O terceiro, que é a citocromo C-redutase, citocromo C, né? E a quarta, a citocromo C-oxidase. Então, são complexos, nós chamamos de complexos porque elas são alto peso molecular, né? Por exemplo, o complexo 1, 850 kilodaltons, são mais de 30 subunidades, né? E assim como as outras, né? Então, todas são, na verdade, complexos proteicos associados, que a gente chama de 1, 2, 3 e 4. Então, se a gente, uma visão geral da cadeia respiratória, como a gente viu lá no filme, né? Então, nós teríamos, primeiro, o complexo 1, a NADH Q-redutase, temos a succinato Q-redutase, que seria o complexo 2, vou voltar lá só para a gente... Opa, desculpe. Então, complexo 1, NADH Q-redutase, complexo 2, succinato Q-redutase. Né? Então, aqui o complexo 1, aqui o complexo 2, aqui é a ubiquinona, depois complexo 3, né? Voltando lá, desculpe, voltando lá, o complexo 3, citocromo C-redutase, e o complexo 4, citocromo oxidase. E, finalmente, então, vai ser o aceptor final, né, desses elétrons que vêm do NADH ou do FADH2, o aceptor final é o oxigênio molecular formando água. Né? Então, essa a importância, por que nós precisamos do oxigênio? O oxigênio, porque ele vai ser o receptor final desse elétron, formando então água. Então, nós temos o NADH, ele vai transferir os elétrons para o primeiro complexo, e aí vai até o complexo 4, e o FADH2 transfere o elétron para o complexo 2, os elétrons para o complexo 2 e depois para o 3 e para o 4. Nós vamos ver com mais detalhes daqui a pouco. Né? Então, o NADH transfere os elétrons para o complexo 1, FADH2 transfere para o complexo 2, o 1 e depois para o complexo 3, finalmente, né? Então, a coenzima Q, que vai transferir esses elétrons do 1 para o 3, vai receber as do complexo 2, depois citocromo C transfere do 3 para o 4, e aqui nós temos então a redução do oxigênio à água. Né? Então, a síntese de ATP vai ocorrer no complexo 1, no complexo 3 e no complexo 4. Como nós vamos ver daqui a pouco. Então, na mitocôndria, né, nós estamos mostrando a mitocôndria aqui, a membrana mitocondrial externa, a membrana mitocondrial interna, aqui o espaço intermembranar, os complexos, então, embebidos na membrana mitocondrial interna, né, e bombeando os prótons para o espaço intermembrana. Então, aqui nós temos o complexo 1,
o complexo 2, que é associado, né, aqui é uma proteína transmembranar, tanto no 1, o complexo são proteínas transmembranares no complexo 1, no 3 e no 4, e no 2 ela é associada, a membrana é succinato. Então, aqui, quem transfere os elétrons é o NADH para o complexo 1, que transfere para a coenzima Q, para o 3 e depois para outra coenzima e finalmente para o complexo 4, né, para o citocromo C e depois para o 4. E aqui o FADH2 que transfere para o complexo 2, que transfere para o Q, para o 3 e depois para o citocromo C e para o complexo 4. E finalmente, então, o oxigênio molecular, que vai ser, vai ser reduzido a água. Então, complexo 1, formado pela NADH desidrogenase, massa molecular de 800 kilodaltons, 43 subunidades, ou a isocitrato desidrogenase, o complexo 2, uma massa molecular de 140 kilodaltons, 4 subunidades, a ubiquinona, citocromo C, oxirredutase, 250, uma massa molecular de 250 kilodaltons, 11 subunidades, o citocromo C, uma massa molecular de 13 kilodaltons, uma subunidade, e finalmente o complexo 4, a citocromo oxidase, 160 kilodaltons e 13 subunidades. Resumindo, então, os elétrons que vêm do NADH são recebidos pela NADH redutase no começo da cadeia de transporte de elétrons, que passa para a coenzima Q, passa então para a coenzima Q, para o complexo 3, para o citocromo C, para o complexo 4. E o complexo 2, que recebe os elétrons vindos do FADH2, né? A succinato desidrogenase, então recebe esses elétrons, transfere para a ubiquinona, transfere para o complexo 3, para o citocromo e para o complexo 4, finalmente ocorre a redução do oxigênio molecular à água. É muito importante, vocês já devem, todo mundo sabe aqui que cianeto mata, não é isso? E também que monóxido de carbono mata. Por quê? Porque, na verdade, eles são inibidores da cadeia respiratória, né? Então, eu estou mostrando para vocês diferentes inibidores, né, de cadeia respiratória. Por exemplo, antiomicina, né? Os inibidores, por exemplo, do complexo 1, os inibidores do complexo 2, aqui a citocromo oxidase, que é inibida pelo cianeto, pela azida e pelo monóxido de carbono, né? Então, por exemplo, quando isso acontece, o transporte de elétrons na cadeia respiratória, ele para a síntese de ATP, então realmente leva à morte. Então, é muito interessante esses inibidores, né, vocês entenderem qual é o mecanismo desses venenos, né? Desses venenos, desses inibidores de cadeia respiratória. E agora vocês estão entendendo por quê, ou seja, eles desfazem o transporte de elétrons, desfazem o gradiente de prótons e desfazem, então não ocorre a síntese de ATP. We are looking at the turning gamma subunit and the epsilon subunits, and there's the C-ring in the membrane. The F1 complex is outside of the membrane, while the F0 complex is embedded in the membrane. There's the stalk, including the delta and the B subunit. The alpha subunits are shown in light pink. The beta subunits are magenta. In the middle, the central stalk is rotating.
The B subunit stabilizes the hexamer, which means that the hexamer can't rotate. We will now look at a rendering of known structural states and the conformational changes that are happening. The beta subunits are seen as a ribbon diagram. The ADP and inorganic phosphate diffuse into the active site, and the ATP has just been released. And simultaneously, the conformational change occurs in the beta subunit. If we zoom into the active site, we can see the molecular structure of the substrates and the chemical reaction. Here is ADP with its 2 phosphates. They are all held in place by a network of hydrogen bonds mediated by the amino acids in the folded structure of the beta subunit. Hydrogen bonds stabilize the base and the sugar, but really primarily the base. There's also a magnesium ion that plays a critical role in not just stabilizing, but also neutralizing the charge of the phosphates. Notice the conformational changes that are happening when the inorganic phosphate comes in. There is the promotion of a planar transition state. Synthesis of a new phosphodiester bond is catalyzed, and then the subunit switches to the open conformation. Upon this reconfiguration in the beta subunit, ATP is ejected from the active site. The enzyme then resets and restarts the synthesis of another ATP molecule. This is a summary of the events at the active site. It is also intriguing just how the C ring rotates. We can start with the analogy of a water wheel. We can easily grasp the idea of how a water wheel rotates. It's driven by the flow of water, allowing the wooden fins to go in a particular direction. Thus, the rotation happens in a specific direction. If the water was to flow in the opposite direction, you would see rotation of the water wheel in the opposite direction. Here we see the C ring and the A subunit. We don't know the full structure of the A subunit, but we know that there's an access channel for protons on the A subunit right in the intermembrane space. And there's a separate egress channel for protons on the matrix side. In this animation, you see protons flowing out from an interface between the C ring and the A subunit. But what drives the specific direction of this rotation? For example, if we were looking down, it is always a counterclockwise rotation. Why and what drives that? On each of the C subunits within the C ring, there is a proton binding site. Notice the high concentration of protons on the intermembrane side and their flow to the lower concentration on the matrix side. Protons load from the highly concentrated intermembrane side onto the C subunits, and they are released on the matrix side where the concentration of the protons is low. But why can't protons go around the other way as well? In principle, just as in the water wheel analogy, the C ring should be able to rotate in either direction, shouldn't it? There are 2 interconnected reasons for this unidirectional movement. The amino acid side chains in C subunits would repel the bound proton, so that when a proton loads from the intermembrane side, the C ring cannot rotate back in the opposite direction because it is energetically unfavorable. Rotating counterclockwise, on the other hand, is energetically favorable because there are no repulsive interactions. Remember, there's a concentration gradient that favors binding of protons on the intermembrane side and the release of protons on the matrix side. So in summary, the proton gradient determines the direction of the rotation, favoring movement in the counterclockwise direction of the C ring. This avoids unfavorable interactions with the amino acid side chains of the C ring. Bom, eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. E agora eu vou fazer um filme que é o resumo de toda a aula, que chama Dirty Medicine, lembra do Dirty Dancing, né? E eu acredito que vocês vão gostar, porque ele vai englobar tudo. E algumas das perguntas que eu vou fazer para vocês no exercício vai estar respondida aqui
Então, se vocês assistirem com calma, vão tirar uma excelente nota no exercício. Eu queria dizer que antes de iniciar o último vídeo, que na próxima segunda-feira, ou seja, no dia 5, dia da nossa aula, eu estarei disponível para responder as perguntas, as dúvidas, às 16 horas e também às 18h30. 18h30 porque a gente não consegue marcar 18h20 no Microsoft Teams, né? Então, eu vou estar às 4 horas e depois 18h30 novamente para a turma D e a turma F para responder as perguntas, caso haja qualquer dificuldade com a aula, nós estaremos lá, tá certo? Eu, o senhor Rafael, os dois tutores, dois pós-docs estão lá à disposição de vocês. E aqui nós terminamos nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham aprendido e, por favor, guardem as dúvidas, as discussões para a nossa aula de 5/10, né? Na próxima, então, segunda-feira, às 16 horas para a turma D e às 18h30 para a turma F. Vejo vocês lá. Muito obrigada. Welcome to the next lesson in the Dirty Medicine Biochemistry series. In today's video, we're going to talk about something called oxidative phosphorylation. This is probably better known as the electron transport chain. When we left off, this is what we had discussed so far. Glucose can undergo glycolysis to become pyruvate. Pyruvate can also go back up to glucose through gluconeogenesis. Pyruvate can take one of 4 metabolic pathways. The most common destination for pyruvate is to be turned back into acetyl-CoA. Acetyl-CoA can then go through the TCA cycle, also known as the Krebs cycle, to generate NADH and FADH2. When we had left off, I told you that these were incredibly important byproducts, and this video today will explain why. NADH and FADH2 will go on to be used in a set of redox reactions that transfer electrons in oxidative phosphorylation to generate massive amounts of ATP. So in today's video, we're going to talk about oxidative phosphorylation, also known as the electron transport chain. In this video, there's going to be some dirty mnemonics, so turn off the video now if you're easily offended. And by the end of this video, you'll understand everything that you need to know about the electron transport chain, including how electrons are shuffled through the chain, how the ATP synthesis works using a proton gradient, and how different electron chain inhibitors inhibit various parts of the electron transport chain. We'll close the video by talking about the total ATP production in all of these biochemical pathways so that you can keep the big picture in mind. With that said, let's get started. The goal of the electron transport chain is to couple energy stored in electron acceptors to a proton gradient that drives ATP synthesis. This will become much more clear as the video moves forward. To get started in this video, we need to design the electron transport chain so you have an image in your brain as to how this actually works. What you see here is the inner mitochondrial membrane in the middle of the slide. The bottom portion of the slide represents the mitochondrial matrix, and the top represents the intermembrane space. Now, along this inner mitochondrial membrane, we have a series of complexes, shown here in various colors. These complexes are numbered from 1 to 5. Complex 1 is shown in blue, complex 2 is shown in light pink, complex 3 in light green, complex 4 in that peach color, and complex 5, which is better known as ATP synthase, is shown as the gray triangle on the far right. Additionally, you have the presence of 2 other molecules that act not as complexes, but they are embedded in this area of the electron transport chain. Those are coenzyme Q and cytochrome C. So CoQ and cytochrome C, shown there in the darker salmon color. Now, technically, these are broken into 2 distinct parts of oxidative phosphorylation. The complex portion from 1 to 4, including CoQ and cytochrome C, is known as the electron transport chain, because this is where electrons get shuffled from one complex to the other.
The ATP synthase, which pumps the proton gradient to generate ATP, and again, we'll talk about that at the end of the video, is technically known as chemiosmosis. Now, it's the combination of the electron transport chain plus chemiosmosis that is together known as oxidative phosphorylation. That distinction is probably not important for the purposes of exams, but for keeping the big picture in mind, you should know that when somebody refers to oxidative phosphorylation, they're referring to this entire process. But when somebody refers to the electron transport chain, they're technically only talking about the movement of electrons from complexes 1 to 2 to 3 to 4 to oxygen, but they're not actually talking about the final ATP synthase pump that generates the ATP. Now, how this works is the complexes exist in the membrane, and you have protons that are in the mitochondrial matrix. I told you that when we discussed the TCA cycle, the goal was to produce NADH and FADH2 for use right here in the electron transport chain. So let's illustrate why those molecules are so important. So along comes NADH, and NADH approaches complex 1. NADH can give up its proton and give up its electrons and become NAD+. In the process, it donates its electrons to complex 1. When the electrons enter complex 1 gets supercharged, illustrated here with the yellow fuzzy border. When this complex gets supercharged, it has the energy to pump the proton from the mitochondrial matrix into the intermembrane space. As it does this, it pumps more and more protons from the mitochondrial matrix into the intermembrane space, and you get the accumulation of protons on the other side of the membrane. This goes again from the mitochondrial matrix to the intermembrane space, but this pumping is only made possible by the electron given up from NADH supercharging complex 1. Now, after a while, the electron will sit in complex 1 and the proton gradient is beginning to form. On the top, in the intermembrane space, you have much more protons than exists on the bottom in the mitochondrial matrix. Now, at this point, the gradient is beginning to form and complex 1 will pass its electrons to CoQ. The electrons will go to CoQ and sit there awaiting further instruction. Now, at this point, FADH2 comes along and approaches complex 2. Just like NADH, FADH2 was produced in the TCA cycle. It migrates here and begins its important role. FADH2 can give up its electrons and turn into FAD. In this process, it donates its electrons to complex 2. Complex 2, however, cannot become supercharged and cannot pump protons from the mitochondrial matrix into the intermembrane space. So the electron sits in complex 2 and awaits further instruction and ultimately gets passed to CoQ. Now I want to pause for a second. NADH only works at complex 1. FADH2 only works at complex 2. So the electrons given up from NADH go from 1 to CoQ, and the electrons given up by FADH2 go from complex 2 to CoQ. Now, it's important to pause and understand something that's very high yield. CoQ is the common electron acceptor from both complex 1 and complex 2. It's also incredibly important and very high yield to remember that NADH only gives up its electrons at complex 1, and FADH2 only gives up its electrons at complex 2. At this point, the electrons are sitting in CoQ and they are passed to complex 3. When the electrons go from CoQ to complex 3, it supercharges complex 3, which creates enough energy potential to pump the proton from the mitochondrial matrix through complex 3 into the intermembrane space. Just like we saw when complex 1 was supercharged by the electrons coming off of NADH, complex 3 is being supercharged by the shuffling of electrons both from complex 1 and complex 2 to CoQ to complex 3, supercharging it and helping to create this proton gradient. Look at the slide. In the intermembrane space, you're getting the accumulation of protons. There's a much greater positive charge on the intermembrane space than there is in the mitochondrial matrix. So we're continuing to form a very big proton gradient. At this point,
Complex 3 will pass its electrons on to cytochrome C. At cytochrome C, the electrons arrive and then get passed to complex 4. At complex 4, the electrons enter it and supercharge it, just like we've seen in complex 3 and in complex 1. Once supercharged, complex 4 has enough energy to pump protons from the mitochondrial matrix into the intermembrane space. Again, the proton gradient continues to form. Look at the top of the slide. The intermembrane space is laced with tons of positively charged protons. So there's a proton gradient compared to the mitochondrial matrix, which has fewer protons. At this point, complex 4 has the electrons sitting inside of it, and it needs to pass to the final electron acceptor. The final electron acceptor is oxygen. The electrons are passed to oxygen, which splits into 2 oxygen ions, and protons are added, creating 2 water molecules. Let's pause for a second. It is incredibly high yield to understand that the final and ultimate electron acceptor in the electron transport chain is oxygen. And by accepting the electrons and accepting protons, 2 water molecules are formed. Everything that I just said in that sentence is incredibly important and high yield to keep in mind when you're taking exams. Look at the electron transport chain. Complex 1 and complex 2 pass their electrons to CoQ. CoQ pass their electrons to complex 3. Complex 3 pass their electrons to cytochrome C. Cytochrome C pass their electrons to complex 4. And complex 4 pass their electrons to the ultimate electron acceptor, oxygen, which split into 2 oxygen ions before forming 2 water molecules. Everything that I've just said is the electron transport chain. And at this point, the electrons have been shuffled from one complex to the next, supercharging the square complexes that you see here, which are complexes 1, 3, and 4, to pump protons from the mitochondrial matrix into the intermembrane space. Now at this point, we've formed a massive proton gradient. There are so many protons in the intermembrane space and so fewer protons in the mitochondrial matrix. Now it's at this point that ATP synthase comes into play. ATP synthase is going to make use of this proton gradient to generate massive amounts of ATP. So along comes the molecule ADP, and ADP wants to turn into ATP, which is a higher energy molecule that can be used to give energy throughout the body. But in order to catalyze this conversion, we have to put an energy source into this reaction, because you can't just go from a lower energy source, ADP, to a higher energy molecule, ATP, without some type of energy input. It's at this point that ATP synthase takes advantage of the proton gradient, which was being formed by complexes 1, 3, and 4. The protons will always want to flow down its gradient. That is to say, molecules in general like to flow from high energy states to low energy states to achieve equilibrium. So protons will flow from the intermembrane space down through ATP synthase back to the mitochondrial matrix. And when they do this, it is an energy input that catalyzes the conversion of ADP to ATP. That is how the energy is formed, and massive amounts of ATP are formed during that step because there's such a large proton gradient that can continuously flow downhill. Now, as those protons come across ATP synthase, they build back up on the mitochondrial matrix. So they're sitting in front of complexes 1, 3, and 4, ready to be pumped back up into the intermembrane space when 1, 3, and 4 get supercharged. As you can see, the cycle continues and the electron transport chain can continue to churn out ATP so long as NADH and FADH2 are being shuffled from the TCA cycle to the electron transport chain to continue the flow of protons. Now here's where we are at this point. That is how the electron transport chain works, and that's how electrons are shuffled along this membrane. Now, what's important for the purposes of exams, and what's very high yield to know, is what drugs and what molecules inhibit each of these steps. Now, I've drawn them here on the slide. Rotenone inhibits complex 1. Antimycin inhibits complex 3. Cyanide and carbon monoxide inhibit complex 4 and cytochrome C. Oligomycin inhibits ATP synthase. An uncoupling agent, such as 2,4-DNP,
uncouples the proton gradient and inhibits the proton gradient's ability to pump protons down through ATP synthase. These are 5 electron transport chain inhibitors, or 5 inhibitors of oxidative phosphorylation that you absolutely need to memorize. Not only do you need to know them by name, but you need to know exactly where they inhibit the electron transport chain. Again, I'm including this here in this discussion because the purpose of the electron transport chain is to generate ATP. Now, we've already talked about glycolysis, about gluconeogenesis, about pyruvate metabolism, and about the TCA cycle. And at each point in these steps, you generate small amounts of ATP, but nothing compares to the massive amount of ATP generated in oxidative phosphorylation. Let's slow down, take a step back, and look at the big picture when we talk about how much ATP is generated at each step along the way. In glycolysis, you actually do form a small amount of ATP. Go back to the glycolysis video and look at the total net reaction. You do form 2 ATP, but you also form some NADH, and NADH can be used in the electron transport chain as you've seen today. So from the ATP itself, in glycolysis, you net 2 ATP, but from the NADH that can go on to be used in the electron transport chain, that can turn into 3 to 5 ATP. Because again, it's NADH and FADH2, which are the very rich substances used to pull electrons to go through the electron transport chain. In pyruvate metabolism, we formed some NADH, which can turn into 5 ATP if that NADH is used in the electron transport chain. In the TCA cycle, you do form some ATP, but it's a very small amount. It's a net of 2 ATP. But where the money happens is from the NADH and the FADH2 formed by the TCA cycle, which can go downstream and be used in the electron transport chain. So I'm talking about what's shown in red on the slide. Now the TCA cycle produces 6 NADH and 2 FADH2. In one spin of the TCA cycle, it produces 3 NADH and 1 FADH2. But the TCA cycle always spins twice. So you multiply those numbers by 2 to get 6 NADH formed and 2 FADH2 formed. Now, over the years, biochemists have figured out that for each NADH molecule, you can form 2.5 ATPs. And for each FADH2 molecule, you can form 1.5 ATP. This is very high yield, and it's worth memorizing. So looking at our equation, just from the 6 NADH formed in the TCA cycle and the 2 FADH2 formed in the TCA cycle, you can produce 15 and 3 ATPs respectively. Now looking from the top to bottom of this list, if you add everything up, one movement through glycolysis down to the electron transport chain can generate anywhere from 30 to 32 ATP. This is very high yield to know, and it just goes to show you that it's the oxidative phosphorylation step that produces the most amount of ATP, but that's only made possible by shuffling NADH and FADH2 from the TCA cycle and from other steps in biochemistry to oxidative phosphorylation to be used in the electron transport chain. That concludes today's video on oxidative phosphorylation.